Corinthians! Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Bion e no vídeo de hoje estou trazendo aqui pra vocês mais um vídeo, mais uma análise pós-jogo, mais um vídeo aqui no canal da primeira rodada do Brasileirão. Começou o Brasileirão, meus amigos, sim, a competição mais importante do futebol brasileiro, competição mais longa também, né? E que vamos aí, vamos ver se a gente consegue beliscar essa tacinha. Começamos aí com o quê? Com um empate, vamos falar um pouco mais no vídeo de hoje, então já não se esquece de se inscrever se não é inscrito, não se esquece de ativar o sino, é claro, para sempre que tiver vídeo novo, shorts novo, postagem, né, na aba comunidade nova, você ficar por dentro. E também deixa o like, porque assim vocês me ajudam, né, a chegar mais gente, ajuda a saber se estão gostando do vídeo ou não. E também não se esquece de comentar aí, na medida do possível, sempre tento responder vocês, né? Nem sempre eu respondo todos e nem sempre todo vídeo, né? Às vezes tô meio aí ocupado com algum compromisso no estágio, algum compromisso da faculdade, enfim. Mas quando dá, eu consigo responder vocês. Vocês sabem que eu, na maioria das vezes, sempre acabo respondendo alguns, todos os vídeos. Mas escreve aí pra mim, fala, vamos conversar sobre o jogo de hoje, vamos conversar sobre o Corinthians. E se você não viu o último vídeo, vá ver o último vídeo, que é sobre a final do Paulistão, sobre a conquista do nosso título paulista. Enfim, falando agora sobre o jogo de hoje, né? Passou já o nosso... Vou trazer um pouquinho mais pra cá a câmera. Vamos ver. Aí, beleza. Melhorou um pouquinho mais pra cá. Beleza. Falando agora um pouquinho sobre a competição, né? Começou a competição nova, começou o Brasileirão. A gente foi com o time aí basicamente todo reserva, né? É praticamente todo reserva mesmo, né, meu rapaziada? Não tinha ninguém aí de titular, os dois laterais reserva, a da zaga reserva, o primeiro volante de reserva, os dois pelo lado do losango reserva, o meio armador, entre aspas, que hoje foi o Romero, reserva, lá os dois da ataque. Ah, tinha o Yuri Alberto de titular, verdade. Só o Yuri, mas ele também já saiu no intervalo, colocou ali gelo no tornozelo, então a gente não sabe muito bem se ele sentiu alguma coisa, se machucou, tomara que não, né? A gente sabe que o Yuri é muito difícil de se machucar, é um cara que tem um preparo físico muito bom, pô, pouquíssimas vezes a gente viu o Yuri fora por conta de lesão. Mas enfim, é isso, né, meu amigo, meus amigos, meus queridas amigas, meus queridos amigos. Começou o Brasileirão, começamos com um empate, vamos falar a verdade, que é um resultado que acho que tava todo mundo aceitando, né? Considerando que a gente jogou essa final de Paulista, que foi uma guerra aí na quinta-feira, foram somente 2 dias completos de descanso. Com certeza, acho que o empate tá de bom tamanho, ainda mais com um adversário, não vou dizer um adversário muito poderoso, porque a gente viu que esse Bahia, na verdade, cede muitos espaços, né? A gente poderia ter até mesmo ganhado, porque até mesmo no primeiro tempo, quando a gente não jogou bem, a verdade é, não que a gente tenha jogado bem no jogo todo, né? Acho que o Corinthians fez uma partida bem abaixo hoje mesmo, mas assim, mesmo quando a gente estava jogando pior, a gente conseguiu encontrar alguns espaços. Eles fizeram um gol logo no final do primeiro tempo, porque enfim, o Corinthians não foi muito bem, e a dupla de zaga do Corinthians é uma atrapalhação toda, os dois laterais são uma vergonha, o meio também não estava marcando nada, enfim. O Bahia saiu vencendo o primeiro tempo justamente por conta disso, e foi bem no finalzinho, né? O Corinthians e sua mania de tomar o gol aos 45 ali minutos, no primeiro tempo, é claro, né? Nos acréscimos do primeiro tempo, sempre isso foi assim na pré-Libertadores, enfim, meio complicado quando isso acontece. E, cara, não dá pra falar que não era justo, né? A gente merecia sim ter ido aí pro intervalo com essa derrota, poderia até ter uns 2-0 aí, porque o Bahia de fato jogou mais, mas mesmo o Bahia jogando mais, como eu disse, acabou cedendo espaços e não uma equipe tão boa assim não, né? Vamos falar a verdade, essa equipe cedeu muitos espaços e, cara, se a gente tivesse com um time titular, quem sabe dava pra ter vencido sim. Mas como eu disse, né, por todas as questões de campeonato paulista, de título paulista, não tinha como a gente exigir que o time tivesse 1000% focado para esse jogo e tentasse buscar a vitória, né? E tá tudo bem até, porque como eu disse, é a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, mesmo se a gente perdesse hoje, ia ter tempo até de sobra para recuperar e correr atrás do objetivo, que querendo ou não é classificar para Libertadores direto, tomara aqui entre os 4 primeiros, né? Porque é certeza absoluta que a gente disputa a fase de grupo sem passar por pré-Libertadores mais uma vez. Mas, enfim, com uma derrota hoje, não, obviamente a gente nunca ficar feliz de perder, mas, cara, na medida do possível a gente ia entender sim, porque, querendo ou não, o Bahia é um adversário com uma certa qualidade e enfrentando o time todo reserva praticamente, só o Yuri de titular e olhe lá ainda. Então, realmente, era bem aceitável que isso acontecesse. Mas, cara, a gente conseguiu sair com esse empate. Não tem muito nem o que falar sobre o jogo, né, rapaziada? Foi um jogo bem abaixo, acho que das duas equipes. Como eu disse, o Bahia foi melhor no primeiro tempo. Poderia ter feito até mais gols. A gente deu sorte que, por exemplo, na primeira boa chance do Bahia no jogo, foi logo ali aos 2 minutos, se não me engano, o Donelli fez uma boa defesa. O Donelli, que foi um dos melhores jogadores do Corinthians hoje, né? Fez uma boa defesa no começo do primeiro tempo e do começo do segundo tempo.
mas mesmo o Bahia pressionando, cedeu os espaços. A gente poderia ter aproveitado melhor esses espaços se a gente tivesse com um time titular, né? Talvez tivesse o Garro ali, o Carrilho, também se o Memphis estivesse em campo também poderia aproveitar uma chance, quem sabe num chute, até sabe mesmo dentro da área. Mas enfim, o primeiro tempo terminou com 1-0 justo para a equipe do Bahia, não tinha muito o que reclamar, a não ser que os jogadores, né, claro, né? Muitos sabem aqui que o Corinthians não tem uma defesa boa, gente, não adianta. Se acertou bem nos últimos jogos, né? A gente não vinha tomando gols, o que é verdade, o que só prova como aqueles 4 titulares, né? O Mateuzinho, o Félix Torres, o Gustavo Henrique e o Angileri são muito titulares da equipe do Corinthians. Obviamente, o Hugo Souza a gente nem precisa citar, né? Porque isso daí é mais do que óbvio. Mas enfim, a equipe hoje foi uma prova cabal de como esses caras não podem sair nunca do time titular, e se eles saírem a gente perde muita coisa, né? Porque a dupla de zaga, gente, com todo respeito ao Kaká e o André Ramalho, são 2 zagueiros muito ruins, não chega nem ser ruim. Eu acho que são ambos muito ruins. Acho que o Kaká hoje ainda conseguiu ser pior que o André Ramalho, porque o André Ramalho tem uma certa qualidade na saída de bola, mesmo hoje ele deixando isso um pouco a desejar no primeiro tempo, né? Porque no segundo tempo, depois que o Bahia ficou com 1 a menos, realmente ele teve mais espaço para sair jogando, teve mais espaço para tocar na bola, conseguia achar alguns passes mais legais. Mas sim, no primeiro tempo ele estava sofrendo muito e, querendo ou não, ele é um dos culpados aí da gente ter tomado esse gol, né? Ele saiu totalmente da marcação de dentro da área, deixou o marcador dele pro Maicon marcar, e quem o Maicon devia estar marcando, olha só, acabou fazendo o gol, que foi lá o jogador da equipe do Bahia, que até me esqueci quem fez o gol agora, mas enfim, foi ele que fez o gol, que era justamente o Maicon que deveria estar marcando, só que o Maicon estava marcando, por quê? Porque o André Ramalho saiu da área e não estava marcando ninguém. E obviamente que o André Ramalho não foi o único culpado desse gol, tá, minha rapaziada? Ali acho que o principal culpado, pelo menos da primeira vista, né, a gente vê o lance, tá meio apagando, meio acendendo a luz às vezes, perdão, rapaziada. Mas enfim, o primeiro culpado que a gente vê no lance é o Alex Santana, né? Porque ele tá ali na marcação, ele tá acompanhando aquela velocidade, naquele passinho dele que é, sinceramente, tenebroso, horroroso, assustador. E, cara, ele não consegue chegar junto. Eu acho que ele não tinha cartão amarelo, ou seja, cara, dá ali no meio do jogador do Bahia, toma o cartão amarelo, mas não deixa o cara pegar a bola, trazer a bola pro meio, trazer ele aqui pra direita do campo de ataque do Bahia, cruzar na área e sair o gol. Não pode, você não pode fazer isso, meu amigo. Você é volante marcador ainda. Ele ficava ali revezando com o Maicon, às vezes, de primeiro volante, né? Acho que no momento ele nem era o primeiro volante, por exemplo. Mas, cara, se você tá junto da marcação, não desgruda do cara. Ele simplesmente deixou e o André Ramalho precisou vir antecipar, mas ele não sabe fazer isso muito bem. Não conseguiu marcar o cara que ia cruzar, obviamente deixou o cara dentro da área sem marcação. E aí saiu o gol do Bahia. Muito claramente, a jogada é muito cantada. Isso sem contar também, porque como ele foi pelo lado direito, ele veio pelo lado do Léo Maná. E o Léo Maná, gente, com todo respeito, é um caso, não tem solução. Eu larguei a mão do Léo Maná, teve uns jogos aí no Paulista que até falei que ele tava melhorando um pouquinho a cada jogo. Mas, cara, sinceramente, no geral, ele é um cara que não tem salvação, gente. Com todo respeito ao Léo Maná, todo respeito à família do jogador. Se ele deve ser Corinthians. Eu sou muito Corinthians. Eu acredito em você, Léo Maná, mas talvez seja melhor você ter ficado só como torcedor. O que acha, né? Acho que seria uma boa para mim e para você, mas enfim. Virou jogador profissional, infelizmente joga no Corinthians, né? É um jogador muito abaixo, um jogador muito fraco. Como eu disse, o Mateuzinho para mim não é um primor técnico. Talvez não seria o titular se o Corinthians tivesse um lateral direito melhor. Isso, obviamente, não tô contando nem com o Fagner, porque o Fagner já tinha virado reserva do Mateuzinho. Mas enfim, se tivesse um lateral direito um pouco melhor, obviamente que para ser melhor que o Maná não precisa de muita coisa, né? Mas enfim, praticamente nada, né? Mas para ser, por exemplo, se fosse um pouquinho melhor que o Mateuzinho, já seria titular também no Corinthians. Enfim, é uma equipe que precisa de muitas contratações ainda, rapaziada. Lateral direito precisa. Provavelmente vão contratar um lateral direito reserva, né? Apesar de, por exemplo, eu querer um titular. Porque querendo ou não, o Mateuzinho uma hora vai dar uma complicada aí, né? A gente já viu. Eu não confio plenamente no Mateuzinho, admito. Posso ser criticado por isso, mas é a minha humilde opinião. Precisa de pelo menos mais um zagueiro que chegue e jogue, tá? Nada contra o Gustavo Henrique e o Félix Torres, mas, cara, uma hora eu não confio plenamente neles também. Apesar deles serem muito melhores, eles serem titulares hoje, eu não confio plenamente neles também. Principalmente no Félix Torres. Mas, enfim, precisa de um primeiro volante, porque, cara, não tem reserva pro Ranieri, com todo respeito aí todo respeito ao Rian, ao Alex Santana, e até mesmo ao Charles, cara, eu não vejo eles como primeiro volante e claramente abaixo. Até mesmo o Maicon abaixo aí do Ranieri, por exemplo. O Charles hoje, por exemplo, quando entrou foi muito bem. Pô, o Charles entrou muito bem, rapaziada. Ali fazendo aquela famosa ala direita, né? O Ramon voltou com 3 zagueiros do intervalo. O Charles foi escalado ali pela ala direita. E, cara, ele foi bem. Ele conseguiu marcar bem.
ele atacou bem, tudo bem que ele também foi melhor justamente porque o Bahia ficou com um a menos e se preocupou especialmente em se defender. Mas, cara, enquanto ele teve a bola no pé, cara, ele foi muito, muito, milhões de vezes mais agradável que o Léo Maná, que é um cara da posição, que tá desde, sei lá, sub não sei quanto da vida, no Corinthians, fazendo a posição de lateral direito e simplesmente não consegue ajudar nem na defesa e nem no ataque, né? Isso é inacreditável. Um jogador profissional que tá tantos anos do Corinthians fazer essas coisas não tem explicação, gente. Com todo respeito, não tem explicação. E não pode ser titular. O Léo Maná não pode ser titular. Chega meio do ano aí, empresta ele pra time de Série B, C, D, vende. Mas traz um lateral direito reserva, porque apesar do Charles ter ido bem ali na lateral direita, né, entre aspas, no lado direito do campo, é um jogador que não dá pra confiar e obviamente não é a função dele, apesar dele ter feito bem hoje. Enfim. Jogador. E o Hugo, nosso querido Hugo, lateral esquerda, eu dispenso comentários porque não tem mais o que falar desse cara. Todo mundo sabe que ele não tem condições nenhuma de ser titular, de jogar no Corinthians. Assim como o Léo Maná não tem, óbvio. Mas, enfim, assim como o Kaká e o André Ramalho também não tem, enfim. Hoje, os 4 defensores, né, tirando o Donelli que foi bem, mas ali os 2 zagueiros, os 2 laterais, não tem condição nenhuma de jogar no Corinthians, gente. Com todo respeito, pra mim, os 4 podiam ir embora. Sim, sério. Podiam ir embora mesmo. Você aproveitava, quem sabe, vendia os 4 e fazia uma graninha pra trazer um zagueiro melhor e um lateral direito reserva. Bom, ou titular, lateral direito titular, por exemplo. Porque, cara, não tem explicação nenhuma esses 4 estarem fazendo no Corinthians, em especial os 2 laterais, né? Em especial os 2 laterais que acho que em nenhum momento ajudaram o Corinthians aí, pra falar a verdade, especialmente o Léo Maná. Mas enfim, começou o segundo tempo, voltaram a campo o Choca e o nosso querido Charles. O Ramon tirou o Yuri Alberto, colocou 3 zagueiros e os alas ali pelo lado, né? Bidu de um lado e o Charles do outro. A gente esperava que não ia acontecer muita coisa, porque o Hugo não é um cara ofensivo, não é um cara que sabe atacar, e o Charles muito menos, né? Mas a gente deu sorte que o Everton Ribeiro acabou tomando o segundo cartão amarelo, né? Os 2 cartões muito justos, e ninguém reclamou dessa expulsão, porque merecia ser expulso, né? 2 amarelos, não tem jeito, um vermelho expulso. Mas e ainda bem que isso aconteceu, porque o Corinthians conseguiu jogar um pouco mais. Jogou bem? Não jogou bem. A verdade é essa, meus amigos, com todo respeito. Não merece, não vou falar que não merecia o empate, porque criou para pelo menos empatar, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. Então tá, merecia aí um empatezinho, acho que o empate ficou justo tanto pra gente, tanto pro Bahia. Obviamente que eles vão lamentar muito mais do que a gente, mas enfim, acho que 1-1 ficou um resultado justo para todo mundo. Mas enfim, a equipe poderia ter jogado mais bola, deveria ter jogado mais bola, e entrou outros jogadores depois, né? Entrou ali o Héctor Hernandes, o nosso fantasma de Madrid, apareceu, fez um gol, um milagre. É quase um milagre mesmo, né? E hoje, se você for olhar o movimento da cabeçada dele, ele não cabeceou muito bem não, tá? Ele fez ali um pequeno esforço para acabar perdendo o gol, mas conseguiu fazer o gol. Então, obrigado, Héctor Hernandes. Uma você tinha que salvar a gente, só digo isso. Mas enfim, entrou o Coronado, gente. O Coronado eu vou deixar falar nas notas, porque pra mim esse jogador não tem mais solução. Tem que desovar ele em algum canto, em algum clube aí que quiser. Troca ele com. Vê algum meia aí legal, um meia armador reserva de algum time na Série A. Não precisa nem ser, sei lá, Matheus Pereira do Cruzeiro, por exemplo. Um jogador de top de linha. Não que o Matheus Pereira seja top de linha, né? Mas vocês entenderam o que eu quero dizer. Por exemplo, ano passado, não sei se esse cara tá lá ainda, não sei se ele tá jogando bem, mas enfim, ano passado tinha um Mateuzinho do Vitória, que era um meio armador, muito bom jogador. Por exemplo, se o Corinthians trocasse ele pelo Coronado, a gente ia sair ganhando 1000 vezes, porque é um cara que participa do jogo, tá sempre jogando esse Mateuzinho, enquanto o Coronado parece que só joga em fase de grupo de Paulistão e fase de grupo de Sul-Americana, né? E ainda bem que pelo menos a gente tem certeza aqui no próximo jogo, né, contra o Huracan lá na Arena na 4, ele vai pelo menos dar uma assistência, né? Ou dar uma assistência, dar 2 assistências, fazer um gol, fazer 2 gols, uma assistência, enfim. É o nosso Mister Sul-Americana. A gente pode contar pra ele pra essa competição, mas pro resto não dá. Enfim, entrou o Coronado, que não fez nada de útil. E, cara, ainda bem que temos Breno Bidon. Breno Bidon, mais uma vez, salvando o Corinthians. Deu uma baita assistência, um baita cruzamento. Ele já tinha dado aquele passe em profundidade pro Thales, que o Thales, infelizmente, estava impedido. E logo depois saiu o golaço do Romero. E foi ele que deu aquele passe. E ele deu essa baita assistência. E no último lance quase achou um baita golaço, né? A bola passou muito perto ali. Tudo bem que... se ele tivesse passado no Romero, que estava ali na esquerda dele, o Romero estava completamente livre e
muito provavelmente faria o gol, né? Porque, cara, tava sem marcação, literalmente. Tinha ninguém marcando ele. Mas não vou crucificar o Bidon por isso, né? Não sou maluco também. Se eu fizer isso, eu tô completamente errado. Ele se empolgou e tem a mais é que se empolgar mesmo, porque ele ajudou a salvar o Corinthians hoje. Por isso, já tá meio que aí spoilado quem foi o melhor em campo, né? Falando nisso, bora pras notas então, minha rapaziada. Vejo vocês lá. Bora lá, bora lá. Começando então aqui, rapaziada, as notas da equipe do Corinthians. Vocês podem ver aí como é que estão avaliados os nossos jogadores. Começando então com o Donelli, nota 7,5 pro Donelli. Como eu disse, fez boa defesa no começo do primeiro tempo, boa defesa no começo do segundo. Foi bem seguro, hoje com certeza não foi culpa nenhuma dele no gol do Bahia, a verdade é essa. Hoje ele passou ileso, 7,5 para ele. Fez uma partida bem segura, bem tranquila, sem críticas pro Donelli. E quando precisou fez as defesas, né? Então, de boa. Aí a nota 0 pro Léo Maná, porque sinceramente larguei a mão dele. Perdão aí, Léo Maná, mas não confio mais em você, não acredito mais em você e espero sinceramente que você saia do Corinthians, porque hoje você poderia ter comprometido e muito o resultado. Se a gente toma um 2-0, mesmo com um a mais, mesmo com 2 a mais, né? A gente sabe toda a dificuldade do time do Ramon Dias quando joga com um a mais, né? Vide Barcelona na Libertadores, vide Flamengo na Copa do Brasil, vi de Juventude no Brasileirão do ano passado, quando o time tinha um a mais, praticamente não fez o que tinha que fazer. Hoje até conseguiu, né? Buscou um empate, que sinceramente acho que tava todo mundo fechando aí antes da partida começar. Mas, cara, o Léo Maná é um lateral direito que não agrega no ataque de maneira nenhuma e na defesa ainda compromete. E desses jogadores não tem solução, gente. Infelizmente é rua. Ah, mas ele é da base, ele é muito Corinthians, mas não tem o que fazer, gente. É rua. Desculpa, Léo Maná, mas hoje você foi ultrapassado até pelos Charles na ala, velho. Acho que o Ramon vai preferir colocar o Charles lateral direito que por você de novo. Infelizmente, acabou. Nota 2,5 pro André Ramalho. No primeiro tempo, meio abobado, querendo ou não. O gol saiu por conta dele. Mas, enfim. É um jogador que ainda foi melhor um pouco que o Kaká, né? Que tá ali com nota 2. O Kaká que poderia ter jogado. O Kaká que, cara, o Kaká é complicado, velho. Não tem saída de bola, se compromete todo com a bola no pé. É um jogo, como eu disse antes, né? Os 4 dessa linha de defesa eu venderia, gente. Tenta vender aí. Sempre tem algum maluco que quer contratar. Eu acho que o menos piorzinho é o André Ramalho, mas ainda assim é um cara meio intragável por tudo que aprontou já nesse ano. Mas então, pra mim os 4 aí não tem clima nenhum. Pra mim eu tentaria me livrar dos 4 na janela do meio do ano, porque vai que a gente consegue faturar uma grana e contrata jogadores melhores, né? Que podem agregar mais. Um zagueiro titular, um lateral direito titular. Aí já ajudaria muita gente. E o 3,5 ali pro Hugo, não porque ele jogou bem, mas porque eu acho que dos 4 ele foi o menos pior. É o que menos me irritou, pelo menos, apesar de ter me irritado. Mas às vezes é mais irritado assim, entre aspas, né, rapaziada? Obviamente que eu não fiquei maluco aqui, xinguei todo mundo, porque assim como os jogadores ainda estão meio leves pelo título paulista, eu estou meio leve também. Então eu não fiquei maluco, não fiquei puto aqui dentro de casa, não xinguei ninguém. Eu falei, meu Deus, você é muito ruim, Hugo. Meu Deus, Maná, você é muito ruim. Isso que eu disse. Fora isso, nada mais do que isso. Então 3,5 pra ele, porque ele foi o menos pior da linha de defesa, mas ainda foi ruim, porque enfim, é o Hugo Bota, gente, com todo respeito. Já tá mais do que claro que esse cara aí não pode jogar no Corinthians também. Nota 4,5 pro Michael, né? Ele fez mais o papel de primeiro volante que o Alex Santana, apesar de eu achar o Alex Santana mais primeiro volante do que ele. E a gente sabe que é, né? Isso é fato. Acho que o Ramon deve ter aprendido hoje também sobre isso. Mas, cara, ele é muito bom pra sair jogando, né? Como segundo volante mesmo. E nos desarmes. Mas na marcação o Michael deixa muito a desejar. E muito do Bahia ter conseguido jogar é porque ele não estava conseguindo marcar. Mas aí a gente entra no problema do Alex Santana também, que tá com nota 4. Com uma nota ainda menor que o Michael. Que é um cara que também não conseguiu marcar ninguém. E que o último jogo bom do Alex Santana já deve fazer uma cota. Que eu nem me lembro. Eu nem sei se foi no Paulista. Que eu sei que teve um jogo no Paulista aí que ele marcou um gol. Que eu nem lembro direito contra quem foi. Acho que foi contra o Água Santa. Mas nem naquele jogo ele tinha ido muito bem. Acho que até acabei dando uma nota boa pra ele. Porque acho que no conjunto, né, da partida toda, ele foi um dos menos piores naquele jogo. Né? Porque o Corinthians sofreu suou um pouquinho naquele jogo. Mas, enfim, ele conseguiu jogar ok, né? Mas bem mesmo. Acho que foi antes da lesão dele lá no final do ano passado, né? Lá por volta de setembro, então. Mas tá difícil, Alex Santana, tá difícil. Hoje foi uma partida tenebrosa e, querendo ou não, você tem uma parcela grande até de culpa no gol que o Corinthians tomou. Aí é o melhor em campo, né? Nota 8 pro nosso Bidonzinho.
No primeiro tempo, ele foi o melhor jogador do meio campo, conseguiu ali achar os espaços da marcação, conseguiu marcar bem, conseguiu achar alguns passes, foi algumas horas o desafogo da equipe do Corinthians, mesmo com muita dificuldade. No segundo tempo, ele teve muito mais espaço. É um cara que tenta jogada individual, né? Acho que ele e o Thales foram os únicos na partida de hoje que tentaram isso. E ele ainda teve mais sucesso que o Thales, né? Que muita gente fala que é um cara muito habilidoso, que é um cara que gosta de driblar, que é um cara que tem a magia, que dança, né? Enfim. É isso que... E mesmo assim, o Bidon conseguiu ser muito melhor que o Thales. Conseguiu contribuir com uma baita assistência, né? Um baita cruzamento. Nenhum dos laterais / alas tinha conseguido acertar um cruzamento tão bom quanto o Bidon acertou. Achou o Hector Hernandes. O Hector Hernandes ainda tentou errar a cabeçada, mas conseguiu acertar, então tá ótimo. E no final do jogo, no último lance, quase fez um bonito gol. Quase fez realmente um golaço. Passou bem perto. Como eu disse, se ele tivesse passado a bola pro Romero, o Romero ia ficar sozinho, cara a cara com o goleiro, né? Ali na esquerda dele. Mas não vou crucificar o Bidon por causa disso. Ele tem mais que ser elogiado hoje, rapaziada. E tá mostrando aí porque que ele é a primeira opção no meio campo a entrar. Sempre, 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 sempre. Com todo respeito aí, mesmo se o Corinthians estiver precisando segurar a vantagem, entra o Bidon primeiro. Porque ele é um cara que marca, hoje ele mostrou que marca, é um cara que consegue sair jogando, um cara que tem uma habilidade com a bola no pé, consegue achar bons passes, consegue até mesmo arranjar alguns bons dribles, conseguiu cavar algumas faltas pro Corinthians hoje, que ajudou a gente, querendo ou não. Acabou resultando até em cartão amarelo para a equipe do Bahia, mas enfim... É um cara que não é só um... Parece que muita gente fala, não marca, né? Porque ele é bem magrinho, bem franzino. Mas hoje ele mostrou mais uma vez que é jogador de time grande. É um jogador muito grande. É gente grande já. E é o primeiro que tem que entrar nesse meio campo, né? Pro segundo tempo, né? Caso ele não comece titular. Pra mim, ele é titular, tá, gente? Com todo respeito aí ao Martínez. Mas pra mim, ele é titular. Sei que o time tá encaixadinho aí com o Carrilho e com o Martínez. Mas eu sinto que o Corinthians precisa da qualidade dele muitas vezes. Talvez o que explique muito ele não ser titular hoje é que ele não dá tanta opção no corredor, né, no fundo, para cruzamento, para levar a bola até a linha de fundo. Ele não é um cara disso, como por exemplo o Martínez e até mesmo o Carrilho. Então por isso que ele tá no banco hoje. Mas acho que no geral ele merece muito ser titular do Corinthians, porque ele tem essa técnica, essa qualidade que o Corinthians precisa sempre, praticamente. Todo time precisa de um jogador técnico com qualidade. O titular é o Garro, e a gente sabe que o Garro tem essa qualidade, mas e quando o Garro não tiver num bom dia, que aconteceu algumas vezes nessa temporada já, precisamos do Bidon. O Carrilho algumas vezes dá esses lampejos, mas é um jogador bem mais veterano, bem mais cansado, bem mais velho, e não é todo jogo que ele vai conseguir fazer, mas o Bidon, por ser um cara mais novo, com mais fôlego, consegue e muito, e deve sim sempre conseguir fazer esse tipo de jogada. Nota 7 pro Romero, cara, o Romero hoje é centroavante, Ramon Dias. Um jogo não necessariamente centroavante, mas um atacante, nem ponta ele é mais. Então você colocar ele de armador é meio complicado, né? É bem complicado. Mas no segundo tempo ele conseguiu ajudar bastante, fez aquele bonito gol que foi anulado justamente, né? Tava impedido o Thales no começo da jogada. Mas quando ele tem até espaço para armar, ele até consegue criar, né? Mas no geral o time não cria com ele, não é tão bom com ele. Então não existe Romero de armador. Nota 7 aí porque ele ajudou no segundo tempo, mas no primeiro tempo tava bem mal também. Nota 6 pro Yuri, não tenho nem o que falar pro Yuri. No primeiro tempo foi ele do ataque que mais tentou, mas mesmo assim não conseguiu fazer nada de útil, então não vou criticar o Yuri hoje, tá ainda ressaca de título, enfim, nota 6 pra ele, ok. O Thales irritou muitas vezes no primeiro tempo, no segundo tempo eu achei que ele foi bem até, foi bem. Conseguiu ajudar, né, conseguiu a expulsão do Everton Ribeiro. Conseguiu ajudar o Corinthians em alguns ataques, foi muito bem ali pelo lado esquerdo, né? Realmente acho que pecou naquele lance que, poxa, poderia ter segurado um pouco a corrida, Thales. Se você tivesse segurado um pouquinho, não tinha ficado impedido e o gol não seria invalidado. Mas acho que no segundo tempo dele ele foi bem, não quer dizer que ele foi maravilhoso, ajudou o Corinthians a empatar, foi fundamental, mas em comparação com o primeiro tempo, ele foi muito bem. O primeiro tempo dele foi realmente muito ruim, mas o segundo foi bem. Só isso. Substituições. Nota 6,5 pro Charles. Como eu disse, qualquer coisa hoje era melhor que o Léo Maná, e ele foi um pouquinho mais do que qualquer coisa, né? Obviamente que quando a gente precisa de um jogador técnico para aquele lado, não é o Charles que vai entrar, e também não vai ser o Léo Maná, então não sei o que vai fazer, vai ser o Mateuzinho 90 minutos para sempre. Mas enfim, mas é um cara que tava jogando fora de posição, né? Que a gente sabe que ele é volante, segundo volante, enfim. Tava jogando ali pelo lado direito, né? Ala direito. E, cara,
agregou, acertou bons cruzamentos, acertou boa, tava bom na marcação, né? Praticamente nenhum jogador do Bahia conseguiu passar por ele com facilidade. Tudo bem, né? Tudo condicionado porque o Bahia tava com um a menos. Mas enfim, no geral, foi bem na marcação. No ataque ainda agregou um pouquinho, sim. Ajudou a gente no ataque, nos famosos cruzamentos, chuveirinho. Mas ajudou. Nota 4 pro nosso querido Choca. Infelizmente entrou bem mal o Choca, tomou cartão amarelo de um lance burríssimo. Nível Félix Torres no jogo de quinta-feira, burríssimo mesmo. E, cara, não merecia. Cara, é triste falar, mas o Choca é ruim. O Choca é ruim, gente. Acho que não tem muito correr. O Choca é ruim. Fazer o quê? Nota 7 pro Hector, porque fez o gol. Mas só por causa disso também. Muito obrigado, Hector. Mudei meu nome no Twitter por sua causa. Vai ficar assim até o próximo jogo. Enfim, é isso. Nota 3 pro Coronado. Cara, o Coronado pra mim, gente, hoje... Não vou dizer que foi a gota d'água, porque eu já tô um pouco cansado dele faz um tempo. Mas é inacreditável no jogo de hoje. A gente precisando dele criando, a gente precisando dos passes dele. Ele não conseguia fazer nada, ele não conseguia arranjar nada. Ele colocou umas 2, 3 bolas na área que não deram em nada. O goleiro pegou uma facilidade imensa na mão. Meu Deus, gente. O que acontece com o Coronado? Ah, mas ele voltou agora de lesão. Tá, ok. Se ele tivesse jogando muito bem antes, um cara que sempre aparece, sempre ajuda, sempre decide, eu passava um pano legal pra ele. Falei, não, tá voltando hoje de lesão, rapaziada, deixa quieto. Mas, pô, o cara tá aí há mais de um ano, não ganha pouco, tudo bem que às vezes, acho que ele não ganha mais os famosos 2 milhões por mês, mas é um cara que ganha bem pra não jogar nada, pra não decidir nada, pra decidir contra Velo Clube, Racing do Uruguai e Nacional do Paraguai, gente. Desculpa, não existe isso. Ou diminui o salário dele, ou, como eu disse, troca por um jogador útil em algum canto do Brasil, ou até mesmo do mundo, da América do Sul, porque tá complicado. Não dá pra ficar com um cara que ganha tanto e não ajuda em nada. Nota 6 pro Angileri, partido ok. Também qualquer coisa melhor que o Hugo Bota, né? E ele conseguiu ser qualquer coisa melhor que o Hugo Bota. Nota 5,5 pros nossos técnicos, né? Pro técnico Ramon Dias. Eu acho que ele colocou a equipe com o que tinha. Porque, obviamente, no time Corinthians, todo mundo sabia que o Corinthians não jogava o time titular, né? Isso era mais do que óbvio. Até porque teve viagem também. O Palmeiras jogou hoje com o time titular, porque, enfim, o time perdeu a final do campeonato e o jogo era em casa. Então tinha mais é que dar uma resposta para a torcida deles e não conseguiram. Mas eu acho que com o que o time jogou, com o que tinha, ele montou um time ok. Não vou falar que o time era bom, porque aí também eu tô sendo burro. Mas montou um time ok, um time que conseguiu competir em alguns momentos. Poderia até mesmo ter feito um golzinho no primeiro tempo, porque o Bahia estava cedendo os espaços, acabou tomando um gol porque ninguém escala uma linha de defesa dessa e sai impune, né? É a lei do futebol. O time que tem o André Ramalho sempre toma gol. A verdade é essa, rapaziada. Ele pode estar jogando com o André Ramalho pode ser o titular do Real Madrid num jogo contra o Taubaté, com todo respeito ao Taubaté, que quase subiu para a primeira divisão do Campeonato Paulista. Mas enfim, se estiver jogando o Real Madrid com o Taubaté, com o André Ramalho na zaga, o Taubaté vai fazer um gol no Real Madrid, gente, no Santiago Bernabéu lotado. Enfim, é isso que eu quero dizer. E obviamente que não é passar impune. O segundo tempo voltou com substituições bizarras, né? Com todo respeito. Acho que todo mundo achou meio bizarro entrar Charles e Choca com o time precisando empatar. Deu sorte que teve um jogador a mais, porque eu duvido muito que o Corinthians teria conseguido empatar se tivesse 11 contra 11. E mesmo com no 11 contra 10, né, pra gente, a nosso favor, ele fez aquela famosa experiência Ramon Dias com um jogador a mais, né? Tira volante, tira zagueiro, tira lateral e vai pôr no atacante, vai pôr gente no ataque aí, seja que Deus quiser, rapaziada. Vai cruzando bola na área aí que alguma hora alguém acerta uma cabeçada. Hoje acertaram a cabeçada, né? Obrigado, Hector Hernandes. Mas no jogo contra o Juventude, contra o Flamengo, contra o Barcelona do Equador, ninguém acertou as cabeçadas e a gente, tomou na naba. Então, cara, alguém tinha que perguntar isso em alguma coletiva pro Ramon Dias. Ramon, já é a 4ª vez que acontece, hoje até você conseguiu sair bem, mas nas outras 3 vezes anteriores o time não fez nada, não criou nada. O que explica você não conseguir arranjar soluções numa situação como essa? O que explica? O que explica? Por que você só enche de atacante e pede pra Deus te ajudar? Treinador bom, treina o time em toda e qualquer situação, com 1 a mais, com 2 a mais, com 3 a mais, com 1 a menos, 2 a menos, 3 a menos, enfim, tudo, treina. E parece que o time dele não treina, né? Porque a estratégia é sempre essa, tirar um monte de lateral, um monte de zagueiro e botar um monte de atacante. Enfim, é isso. E é isso, minha rapaziada, notas de hoje, começamos ok o Campeonato Brasileiro, não vou falar que começamos bem, porque, bem, só com vitória, só com os 3 pontos, ou vitória contra o Bahia, olha só com os 3 pontos, mas, cara, acho que
o resultado saiu melhor que a encomenda, né? Com certeza aí a gente tava perdendo praticamente até o final do jogo, ainda quase saímos com uma vitória, né? Com aquele chutaço do Bidon que passou bem perto. Mas acho que na medida do possível, uma partida ok, um resultado ok. Acho que de todos aí os times paulistas, a gente só não teve um jogo mais difícil que o Palmeiras, que enfrentou o atual campeão, né? O Botafogo, e jogou mal. Mas enfim, acredito que por hoje é só. Na próxima quarta-feira não teremos vídeo porque estarei em aula. O jogo vai ser no horário da minha aula e eu não vou nem conseguir ver o jogo, vou ver só os melhores momentos depois, ou quem sabe rever o jogo se o Corinthians vencer, porque se não vencer também eu quero que se dane. Já tô de saco cheio de Sul-Americano. Mas enfim, no próximo sábado, meu aniversário, olha só, estaremos aqui de volta, estarei aqui trabalhando no meu aniversário para falar sobre Corinthians e Vasco, segunda rodada do Campeonato Brasileiro. E é isso, minha rapaziada. Muito obrigado a todos que estiveram aqui, muito obrigado a todos pela companhia. Esse vídeo vai dar mais de meia hora e eu não queria que tivesse mais de 25 minutos, eu me empolgo sempre. Muito perdão a todos. Mas é isso, minha rapaziada. Muito obrigado, deixa o like, se inscreva, comente e é isso. Minhas redes sociais também estão sempre aí na descrição e no comentário fixado. E a gente se vê no próximo jogo, no próximo vídeo, no próximo shorts, no próximo reels, enfim, me siga em tudo, não perca nada. É isso. Um beijo, um abraço a todos e vai Corinthians, vamos!